vamos fazer uma leitura de 2 Timóteo 4, capítulo 4, verso 6 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos então orar, meus queridos, mais uma vez, pedindo a graça, a direção, a orientação de Deus. Ó Pai amado, obrigado por esta noite na Tua casa, pela Tua palavra que nos exorta, nos desafia, esclarece o nosso entendimento, Senhor. Ela é lâmpada, ela é luz para os nossos caminhos, lâmpada aos nossos pés. Assim, ó Pai querido, que essa noite, Tu conheces, Senhor, cada coração, cada alma, que adentrou o Teu templo essa noite. Que Teu Espírito Santo fale, ó Pai, ao nosso coração. Tire todas as barreiras, os preconceitos, aquelas coisas que estão impedindo-nos, ó Pai, de compreender mais a Tua verdade, de nos entregar de verdade, Senhor, de fato, e depender totalmente de Ti. Que à luz desse texto possamos tirar aqui, ó Deus, lições preciosas para a nossa vida, e que saiamos daqui desafiados, animados, ó Pai, tocados pela Tua palavra, e que haja transformação na nossa vida, Senhor. Dê-nos entendimento para aprendermos a viver, fazer escolhas certas, as decisões certas de hoje, que irão definir, ó Pai, determinar o amanhã. Abençoe assim, ó Deus, a vida de cada um que entrou na Tua casa essa noite. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Usa esse Teu servo que é um vaso de barro, Senhor. Para a Tua glória eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Escolhas certas, né? Eu já preguei sobre 2 Timóteo 4 em outras ocasiões, mas eu acho que a abordagem de hoje vai ser bem diferente. Estive olhando lá nos meus arquivos, eu quero falar um pouco de escolhas, né? E, sem dúvida, nós sabemos que a vida é cheia de escolhas, decisões, possibilidades, caminhos a serem tomados, e eu creio que todos nós nos encontramos muitas vezes nessa situação. Temos que tomar decisões, temos que fazer escolhas. Há muitas possibilidades, há muitos caminhos, e sabemos que se fizermos as escolhas certas hoje, nós não vamos nos arrepender amanhã. Eu creio que algumas decisões erradas podem ser revertidas e superadas. E tiramos até algumas lições, sem dúvida nenhuma. Mas há outras que, no entanto, são irreversíveis. Há caminhos que nós seguimos e escolhemos
que às vezes as consequências, o retorno, quase irreversível. Nós temos que então levar muito a sério momentos como esse em nossa vida, e que de fato nós possamos fazer as escolhas certas hoje para não nos arrependermos amanhã. E eu poderia abordar muitas questões, né? Mas eu vou tentar me prender ao texto o máximo possível, do contexto, o que estava acontecendo na vida do apóstolo Paulo, por que escolhi esse texto, né? E poderíamos falar de questões de carreira profissional, vamos esbarrar nisso aí, questões vocacionais, podemos até esbarrar nessas coisas, mas o contexto, ele é muito interessante, porque nós estamos então numa carta escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é uma pessoa muito esclarecida, muito sábia, e foi o maior escritor do Novo Testamento, mais texto, mais cartas escritas, e essa carta especialmente, ele escreveu a um jovem pastor, alguém que tinha a responsabilidade de conduzir uma igreja, um rebanho, orientar pessoas. Então Paulo, ele escolheu muito bem as palavras. Aqui nós estamos com uma carta pastoral, são as pastorais do apóstolo Paulo. E é interessante porque ele vai dar orientações que vão determinar o futuro, e parece-nos que Paulo, ele também errou muito nas suas decisões, nas suas escolhas, e ele está agora tentando fazer com que o jovem pastor Timóteo não cometa os mesmos erros, não siga os mesmos caminhos. E ele então aborda algumas coisas, e traz alguns alertas, algumas orientações interessantes aqui nessa carta. Ele revê algumas coisas também no final dessa carta, é interessante isso. Você vai ver aqui algumas decisões que ele muda ao longo da carreira, do ministério apostólico dele. E parece que ele traz aquelas decisões preciosas. Olha, poucas coisas ele tinha para falar para Timóteo. É uma carta muito curta, são apenas 4 capítulos, mas são orientações preciosas. E o momento então, nem se fala. Nós temos aqui diante de nós as últimas palavras, muito provavelmente as últimas palavras, é a última carta, no último capítulo, das últimas palavras, dos últimos momentos de vida, daquele que foi o conhecido apóstolo Paulo, para alguns São Paulo, o conhecido apóstolo Paulo. Ele está no final da sua carreira, muito provavelmente, após essa carta, ele veio a ser executado. Ele deixa claro no verso 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. E ele conclui aqui a sua vida com lições preciosas. Eu poderia dizer, então, nós temos aqui orientações de um sábio e experiente servo de Deus. Que decisões tomar, as coisas mais importantes, aquilo que era essencial. Você vai observar aqui os seus pedidos. Nós temos aqui, sim, os últimos desejos de um homem, podemos dizer. Tem até um filme, Os Últimos Passos de um Homem, aqui os últimos desejos, as últimas orientações, as últimas palavras, o que ele tinha de mais importante para falar. Ele fala aqui, para esse Timóteo que iria orientar muitas outras pessoas, inspirado pelo Espírito Santo. Paulo então registra esse texto sagrado, que iria ao longo desses 2000 anos, orientar milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, meu querido, Paulo preso, alguns acreditam que ocorre entre o ano 64 e 68 depois de Cristo, última carta. Ele estava numa prisão romana, já tinha passado por uma audiência preliminar, não recebeu nenhum apoio nessa audiência humana, e ele estava aguardando o julgamento final. Ele sabia que o tempo seu estava próximo. Ele escreve para Timóteo, que estava em Éfeso, e traz então essas orientações finais. Ele sabia que ele havia sido fiel a Cristo,
e apesar de todas as dificuldades que ele estava vivendo, Cristo permaneceria para sempre fiel a ele. Ele é muito enfático nessas palavras, na fidelidade, na certeza que ele tinha, que o Senhor estaria com ele até o final, que o livraria de toda obra maligna e levaria a salvo para o reino celestial. Ele não está falando aqui livrar da morte, porque ele sabia que o tempo dele estava próximo. Ele está falando de obra maligna, que a salvação dele era garantida, levará a salvo, ele diz, o Senhor me livrará, no verso 18, para o seu reino celestial, e a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Praticamente Paulo termina a carta, depois tem uma saudação final, que era o fechamento da carta. Ele termina a carta glorificando a Deus. E pensando em escolhas, em decisões, eu coloquei algumas coisas aqui, vai ser muito simples, como um bom sermão presbiteriano em 3 partes, né? Eu acredito que o verso de número 7, ele sintetiza muito, eu já vou bem direto ao ponto, as escolhas e o combate. Paulo começa dizendo, combati o bom combate. Combati o bom combate. Bom, eu vou dizer para você, meu querido, Paulo aprendeu muito. E uma coisa ele está orientando aqui já Timóteo, dando os seus exemplos, compartilhando as suas experiências, o velho, experiente, sábio Paulo. E ele diz o seguinte, meu querido, você não vai conseguir combater todos os combates. Já começa por aí. A gente tem que começar a escolher que combate nós vamos combater. Que luta que vale a pena a gente lutar. A vida exige isso da gente. Paulo, quando ele diz eu combati, não foram todos os combates que apareceram, todas as oportunidades, todas as lutas, não, eu combati o bom combate, ou seja, ele está dando aqui uma qualidade, pressupõe que ele selecionou muito bem. Você vai descobrir que nessa carta, Paulo, ele não perdia muito mais tempo, com coisas, com pessoas, com combates perdidos. Ele era um homem estratégico, muito prático, né? E ele aqui orienta o seu discípulo, Timóteo, quanto a isso. Combater o bom combate. Você vai ver que essa primeira escolha, ela é determinante, decisiva para as demais. Se nós escolhermos o combate errado, nós não vamos conseguir completar a nossa carreira e nem guardar a nossa fé lá no final. Então começa tudo aí. Qual o combate que Deus tem colocado diante de você, pelo que vale a pena lutar? Combati o bom combate. Ele está falando aqui como apóstolo, muitos aspectos do seu ministério, mas tem muitas questões pessoais aqui. Guardar a fé, completar a sua carreira. E interessante que, pensando em tudo isso, eu creio sim, que no desenrolar aqui desse último capítulo, ele vai mostrar claramente a necessidade que uma pessoa como ele, vivendo os últimos momentos de vida, tem, na hora de escolher o combate certo, escolher as pessoas certas, para caminhar com ele. Eis aí um dos grandes erros que nós cometemos, a pessoa certa. Você vai observar que Paulo, muitas pessoas o abandonaram durante a sua carreira. Ele investiu em pessoas e não deu em nada. É uma carta assim que mostra a urgência. Quando ele escreve, no verso 9, ele diz, procura vir ter comigo depressa. Eu investi muito tempo, Demas, ele fala, que amado presente século o abandonou. Ele estava investindo em alguém que o abandonou no meio do caminho. O que mais? Ele coloca aqui, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei a Éfeso.
Do verso 9 em diante, você tem questões muito práticas na vida de Paulo. Ele está completando a sua carreira, ele está dando as últimas orientações à equipe, né, que vai levar adiante o ministério, o sagrado ministério, mas ele fala para Timóteo: procura vir depressa, ter comigo. Nós vemos então que, no final de tudo, meus queridos, por isso que combater o bom combate, eu penso aqui que a gente escolher as pessoas certas que vão caminhar conosco, pessoas que serão fiéis até o fim, que vale a pena investir o tempo. Isso é muito interessante, porque se você voltar um pouquinho, você vai ver que quando Paulo está orientando Timóteo, tudo aquilo que Paulo havia passado para Timóteo, todas as orientações que ele havia dado a Timóteo, ele no final diz assim: olha, escolhe, pois, homens fiéis. Você já observou isso aqui em 2 Timóteo? Escolhe, pois, homens fiéis, para transmitir tudo o que eu te transmiti. Ele mostra claramente isso, que Timóteo, ele tinha que tomar decisões certas, fazer escolhas certas, o tempo que ele investir. A vida é muito curta, o ministério, o evangelho, investir tempo. Ele escolhe assim: olha, tudo que você viste em mim, acompanhar, agora você vai escolher homens fiéis, as pessoas certas, para você investir seu tempo, se dedicar. Isso é importantíssimo, porque no trajeto, na carreira, ele sofreu algumas coisas. Primeiro, algumas pessoas foram fiéis até o final, somente Lucas está comigo. Ele teve o caso de Marcos. Marcos é um caso interessante. No começo, no início das missões que Paulo faz, ele vai ter um desentendimento pequeno com Marcos, e eles seguem caminhos diferentes, mas lá no final, ele revê, a gente mexeu aqui nas caixas de som, está na microfonia, ele revê aquela decisão que ele tomou lá atrás, e é por isso que ele diz assim: olha, toma contigo Marcos e traz, pois me é útil para o ministério. Mas não era útil lá no início. Sabe por quê? Ele ainda não tinha conhecido um Alexandre na vida. Na verdade, é interessante, porque aqui eu poderia colocar para vocês, você tem a figura de uma pessoa que Paulo abandonou no meio do caminho, pessoas que o abandonaram no meio do caminho e pessoas que o traíram. É diferente. A gente vê claramente, quando ele coloca o verso 14, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras, e guarda-te também dele. Eu poderia dizer aqui que na nossa carreira, na nossa caminhada, a gente tem que ter muito claro diante de nós, quem é Marcos e quem é Alexandre. Marcos representa aqui aquelas pessoas que falham conosco, que estão crescendo, que precisam de uma segunda, terceira chance, um caminhar. Mas há Alexandres. Alexandre não. Alexandre, ele diz aqui, olha, causou-me muito males, resistiu fortemente às nossas palavras. E ele orienta Timóteo: olha, te guarda dessa pessoa. Na verdade, eu tenho observado, meus queridos, no ministério o seguinte: a gente ainda tem uma visão muito romântica do evangelho, de igreja, de pessoas. E quando eu vejo uma pessoa se decepcionando com outra, é porque ela não tinha claro na sua vida quem era Marcos e quem era Alexandre. Paulo, ele está aqui deixando claro para Timóteo o seguinte: Marcos, eu quero de novo comigo. Alexandre, Deus vai cuidar dele. A gente tem que ter muito claro isso na nossa vida. Alexandre aqui, meus queridos, representa o que está lá em capítulo 3, que nos últimos dias sobreviveriam tempos difíceis. Alguns homens seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores. Alexandre, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes.
pois estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Esses aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E ele dá um exemplo lá do Antigo Testamento. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. E ele deixa claro para Timóteo, meu querido, foge também destes. A gente tem que ter muito claro na nossa vida quem é Marcos, quem é Alexandre. Há uma diferença muito grande na nossa vida. Esse tipo de pessoa. E a gente tem uma visão muito romântica, muito ingênua, em nada compatível com a Bíblia, com o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, com o ensinamento dos apóstolos. Ele fala assim: Timóteo, você escolhe com quem você vai andar. Você toma cuidado com esse tipo de pessoa. Vai ser difícil. Foge de gente assim. Você tem exemplos clássicos do nosso Senhor Jesus. A gente pensa que Jesus abraçou o mundo, não foi assim. Não foi assim. Quer ver um exemplo clássico de um romantismo imaturo dos discípulos e uma tranquilidade do nosso Senhor Jesus? Quando aquele jovem rico aparece para Jesus. O que eu posso fazer, devo fazer para ganhar a vida eterna? Começou aí. Aí Jesus entrou no esquema dele. Você? O que você pode fazer para ganhar a vida eterna? Ele começa a trabalhar a questão das leis, mandamentos. Depois daquele jovem falar, e falar, e falar. Aí ele fala assim: tá bom, só falta uma coisinha aqui, ó. Foi no ponto. Dá todos os seus bens aos pobres e me segue, você vai ter um lugar no reino. Aí a Bíblia diz que ele abaixou a cabeça, aquele jovem, muito triste, foi para sua casa, porque era dono de muitos bens. Não estou discutindo aqui a questão de bens, todo mundo sabe. O problema não é esse, não é ser rico, ser pobre. Tem muito pobre no inferno, muito rico no inferno, muito pobre no céu, muito rico no céu. O coração daquela pessoa, evidentemente, era idolatria, a gente sabe tudo isso. Mas o que eu quero ver aqui é o seguinte: a grande crise ali para mim, quando eu olho aquilo, eu falo assim, mas Jesus, aí o jovem virar de costa para Jesus, não, por favor, não, você não entendeu bem, não foi bem isso que eu quis dizer, não, vamos sentar, vamos repensar, vamos conversar de novo. Jesus não fez nada, percebe? Os discípulos entraram em parafuso. Se um homem desse aí entra no reino dos céus, quem que vai entrar? Jovem rico. Você imaginou o que aquele jovem poderia fazer naquele início de trabalho, de recurso, de injetar dinheiro? Jesus não fez nada. Percebe? Os discípulos, Jesus, vamos lá, dá um jeitinho. Uma visão ingênua, romântica, antibíblica, em nada compatível com o Evangelho. Para esses homens era tudo muito claro, não tinha muito rodeio. A gente tem essa coisa, não pastor, vamos tentar de novo, vamos lá, vamos ver. Paulo fala assim: foge, não perde tempo, escolhe, filho. Percebe? Há uma diferença muito grande, as pessoas não sabem. Marcos é uma coisa, Alexandre é outra coisa. Paulo não perdia tempo com Alexandre. Alexandre representa aquilo que eu acabei de ler para vocês. Alexandre representa o que ainda no capítulo 4 diz assim: haverá tempo em que não vão suportar sã doutrina, vão se cercar em mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio, diz ele, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Foge destas coisas, foge dessas pessoas, não perde tempo com isso.
Era tão claro isso. E às vezes, eu percebo que pessoas estão sofrendo porque não estão sabendo separar quem é Marcos e quem é Alexandre na sua vida. Às vezes é hora de dizer, chega, acabou. Não vou mais atrás, não vou bajular, não vou. Eu estou falando na vida pessoal mesmo. Olha, era um companheiro íntimo, pessoal, andou com ele. Se você observar, tem uma outra passagem, que ele vai falar sobre isso. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, ele diz assim, verso 18, este é o dever de que te encarrega o filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto, combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Foram pessoas que não dava mais para caminhar com Paulo. Entregar a Satanás aqui é disciplina. Combate o bom combate, observa, foge, escolhe. O problema é que às vezes, eu não estou dizendo aqui que de repente você, olha, eu estou cansado já do meu cônjuge, o pastor está me orientando aqui na palavra de Deus, que eu cansei, gente, 20 anos, não. Meu filho está me dando muito trabalho, cansei. Não, isso é dever. Isso é dever. A decisão correta, lá atrás. Eu estou namorando, estou conhecendo a pessoa. Agora é a hora, sim, de você tomar a decisão correta na sua vida. O que acaba acontecendo é que às vezes a gente é ultra tolerante com amigos, conhecidos, colegas, e nem um pouco tolerante com cônjuge, filhos, pais, familiares. Perdoamos pessoas que são distantes de nós e não perdoamos pessoas tão próximas de nós, porque nós não sabemos separar Marcos de Alexandre. Percebe a diferença? Marcos, o evangelista Marcos, servo fiel do Senhor, houve alguns atritozinhos, diferença pequena, me traz ele, me é útil ao ministério. Isso é perdão, isso é misericórdia. Alexandre, se não houvesse perdão, Paulo não ia dizer assim, olha, o Senhor lhe dará a paga. Porque perdão é o seguinte, é você revidar, é você ir lá e fazer justiça com as próprias mãos. Paulo não fez isso. Ele tomou todas as providências necessárias, entregou para Deus e para frente. Então, para combater o bom combate, começa aí as escolhas certas, as pessoas certas vão caminhar conosco, aonde nós vamos investir. Há pessoas que demoram muito para perceber isso, perdem muito tempo, quando chega o pastor, olha, fulano, tal, eu estou seguindo agora esse outro caminho, mudei. Falei, demorou, só você não está percebendo, você está patinando aí faz tempo, não chega em lugar nenhum, demorou. Aí outro chega, pastor, então, não filho, essa aí é Marcos, você vai ter que trabalhar, você vai ter que administrar, você vai ter que perdoar, você vai ter que buscar reconciliação, isso é Marcos, isso não é Alexandre. Alexandre, 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 4, entrega para Deus e segue adiante. Assim, meus queridos, a primeira parte, eu creio que Paulo não está aqui pecando o pecado da língua, de hipótese alguma, ele não está sendo incoerente com a palavra de Deus em momento algum, com a autoridade que lhe foi dada. Quem viveu na pele, ele pode dizer, não recomendo. Guarda essa palavrinha recomendo. Recomendação. Paulo vai recomendar pessoas. Ele escreve cartas, e ele fala de cartas de recomendação. Em alguns casos ele não recomenda. Ele tem autoridade para fazer isso. E às vezes o dever. Se você foi num médico e o médico aprontou um monte com você, aí alguém chega para você, pede referência. É seu dever. Não recomendo. Você não está pecando. Você não está falando dolosamente.
Se você tem alguém que fez um serviço para você, foi péssimo, não recomendo. Com a autoridade apostólica de líder que ele tinha, ele dizia, guarda-te dessa pessoa, não recomendo. E às vezes tem pessoas que se espantam, quando eu como pastor chego e falo, olha, fulano, não recomendo. Tem autoridade para falar isso. Fala com categoria, de cátedra, vivi, conheci, não recomendo. Não é Marcos, é Alexandre. Não está pecando. Pecar, o pecado da língua é falar dolosamente, sabe o que é? Aquela pessoa, é fofoca, é o fuxico, sabe, que está com você, está falando mal de mim, está comigo, está falando mal de você, está com o terceiro, falando mal do outro. Não, isso é o que é distância aí. Isso é pecado da língua. É gente que fala mal de todo mundo o tempo todo, sem razão de ser. No convívio com essa pessoa, de cada 10 coisas que ela fala, 9 é mal de alguém. Gente distante que você nem conhece. Tem gente que me aproxima de mim para falar mal dos outros. Eu falei, quem é essa pessoa? Eu não tenho nada a ver com essa história. Isso é um pecado grave. Isso é pecar contra a língua. Isso é julgar o próximo. Paulo diz, não recomendo. Diferente. Totalmente diferente. Tem pessoas que já têm o hábito de falar mal. De fuxicar, falando da vida dos outros. Isso não. Isso é pecado grave. Vai, lê lá em Tiago. Que estrago que isso faz. Isso é pecado e pecado grave. Se meter onde, às vezes não é... Geralmente pessoas assim, são críticas de tudo. São insatisfeitas em tudo. São pessoas que falam mal de tudo e de todos. Isso é uma coisa. Paulo, e eu digo para você, você não está errado se você pedir sabedoria e discernimento para Deus, tomar decisões, escolha certa, o combate certo da sua vida, aonde você vai investir o seu tempo, as pessoas certas que você vai investir, você tem que tomar decisões. E aí você tem que seguir essa orientação. Paulo diz, combati o bom combate, escolheu as pessoas certas, vem comigo, fulano me abandonou, outro, guarda-te dele, esse, cuidado, muito prático, muito bíblico, muito correto. A segunda coisa que eu vejo aqui, meus queridos, as escolhas e a carreira. Bom, se você estiver no combate errado, eu não espero que você complete a sua carreira. Você vai fracassar no meio do caminho. Primeiro, nós escolhemos os combates certos. São as escolhas que envolvem o combate. Depois, são as escolhas que envolvem a perseverança, que envolve o completar a carreira, o que é necessário, as decisões necessárias para a gente chegar até o fim. Eu comecei um combate, agora eu quero ir até o fim dele. Então há decisões, há escolhas certas para se fazer, aquilo que é necessário, aquilo que não é necessário. São inúmeras passagens bíblicas, meus irmãos, que falam sobre isso. Paulo, ele diz em Atos 20, 24, a carreira para ele, o ministério que Deus lhe deu, era a coisa mais importante que ele tinha. Ele coloca assim, olha, em nada, Atos 20, 24, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Ele sabia que a missão, aquilo que Deus tinha colocado na vida dele, ele ia até o fim, custe o que custar. Essa é a convicção de quem escolheu o combate certo, que não está em dúvida, será que é? Será que não é? Escolheu as pessoas certas, vai caminhar até o fim. Escolheu o caminho certo, vai até o fim. O combate certo, vai completar essa carreira. E ele diz assim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A carta aos Hebreus é maravilhosa, capítulo 12, todos nós conhecemos. Correr com perseverança a carreira que nos está proposta, né? Vamos ler o verso inteiro. Portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta.
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. São decisões que devem ser tomadas ao longo da carreira para chegarmos no fim, para completarmos. Ele coloca aqui duas coisas interessantes: desembaraçando do peso e do pecado. São coisas bem diferentes. Pecado é pecado, é o que é proibido. O que de fato vai destruir sua carreira, vai te levar 180 graus, vai retroceder, vai acabar. Esse você nem discute. Mas ele coloca aqui peso, aquilo que não é necessariamente errado. É separar o que é essencial na nossa carreira, o que é necessário do que não é necessário. É peso, vai te embaraçar. Dá para se livrar? Dá para tirar aquilo? Interessante que no desenrolar, eu estou pegando a tese de Paulo e buscando no texto. Ele fala de completar a carreira, vem comigo, olha, aconteceu isso, guarda dessa pessoa, que Deus não põe em conta aqueles que me abandonaram, quanto a Alexandre, que Deus vai dar paga segundo as suas obras, pá. Mas ele vai dizer uma coisa interessante. Ele diz aqui no verso de número 11 em diante: somente Lucas está comigo, toma Marcos, que me é útil. E aí ele continua: quanto a ti que comandei a Éfeso, e quando vieres, são coisas necessárias. Olha lá, quando vieres, traze a capa, necessidades, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Eu vejo algumas coisas interessantes aqui. Paulo era um homem muito prático. Ele sabia enxugar a vida. Era um estrategista. Ele estava numa masmorra, o inverno estava chegando, e ele já sabia que ele ia precisar. Ele, apesar de tudo, meus queridos, ele não era um homem ignorante, fanático. Ele não sofria quando não era necessário sofrer. Ele estava pronto a dar a vida dele pelo Evangelho, se necessário fosse. Mas aqui você vê o cuidado que ele tinha com o corpo, com a mente e com o espírito. Até o último momento, traz a capa, traz os livros e traga os pergaminhos. Os últimos desejos de alguém que está numa masmorra, esperando julgamento para ser executado. Não é pecado cuidar do corpo, ele não é bobo não, só ficou uma pessoa com ele. Quem? Lucas, o médico amado. Ele não tinha um plano de saúde, mas tinha um médico lá dele. Era alguém precavido. Ué, que pecado é nisso, não é verdade? Era um homem que, pensando nas coisas eternas, estava a ponto de dar a sua vida. Mas, fica perto de mim, você que é o médico amado. Liga para Timóteo, você traz aquela capa. Essa capa é interessante, pesquisando sobre ela. Não era uma blusinha qualquer, não. Essa capa, a palavra grega, phailones, o latim paenula, era uma roupa externa, grande, sem mangas, feita de uma única peça de tecido pesado, com um buraco no meio. Você já está imaginando o que era. Sabe aquela isso? Como é que se chama? É ponche? Ponche, né? É o tipo de um ponche. Era um negócio que gente que andava a cavalo usava aquela coisa, né, para proteger. Feita de uma única peça de tecido pesado com um buraco no meio por onde passava a cabeça. Parecia um casulo assim. Protegia contra o frio, chuva. E certamente Paulo ia precisar disso na masmorra. Para que ele ia ficar sofrendo à toa? Não é um bobo. Ele deixa o médico do lado dele, manda buscar a capa, cuida do corpo, porque ele quer completar a carreira. Ele não quer chegar lá na frente, dar o testemunho dele debilitado, não sabe nem o que falar, fraco. Ele queria estar com a mente sã, corpo são. Traz os livros. Há uma diferença aqui entre livro e pergaminho, há uma discussão longa que eu não vou me perder nem um minuto com essa história. Alguns acreditam que os livros aqui
os pergaminhos eram documentos, livros eram reflexões, alguns acreditam que pergaminhos eram textos sagrados do Antigo Testamento, pergaminhos do Mamoto, já ouviu falar? Pergaminho é feito de pele de animal, manuscritos aqui, os livros provavelmente de papiro, detalhes técnicos que não vêm ao caso, mas muito interessante, especialmente os pergaminhos. Alguns acham até que era o seu documento de cidadania romana. Eu creio que não, eu creio que muito provavelmente especialmente os pergaminhos, diz respeito aqui a livros e para sua mente, e textos especiais para o seu coração. Eu creio que Paulo aqui está de uma maneira estratégica, muito bem pensado, o que ele precisa numa masmorra. Ele precisa de uma capa que o proteja, de um médico, de amigos fiéis que irá dar força para ele completar sua carreira, de bons livros e de pergaminhos, especialmente, ele disse. E aí ele está preparado para quê? Completar a carreira. Desembaraçar do peso, ver o que é essencial. Como é difícil a gente fazer isso. Fala a verdade. Eu sei disso, porque olha, quando eu faço mudança, fico olhando. Minha esposa que o diga, né? Meus livros, quantos xerox lá, tem uma estante de aço que vai ter o teto só de arquivo de xerox da época do seminário. Tem caixa que eu nunca mais abri desde o dia que eu saí do seminário. A gente carrega tanta coisa, né? Eu tenho pilhas assim de CDs com comentários em inglês, em tudo quanto é língua que eu nem sei, entende? A gente carrega tanta coisa. Eu creio que na sua vida profissional, há momentos que você tem que tomar decisões, o que é necessário, para você continuar, para enxugar, o que é essencial, o que não é, como é difícil. A gente carrega tanta coisa que não é essencial na nossa vida. Às vezes temos que tomar decisões sérias, reformular tudo, dar um passo para trás, reorganizar, abrir mão de algumas coisas. Né? Fico feliz quando vejo irmãos tomarem decisões na vida profissional. Não, pastor, trabalho menos e ganho mais. Essa é a frase que um irmão aí falou, né? Trabalho menos e ganho mais. Enxugou a vida dele, colocou na balança, falou assim, não está valendo. Tem que pôr na balança. Você quer completar a carreira? Não é errado, cuida do corpo, da mente e do espírito. Alma, interior. E por fim, meus queridos, depois da gente pensar nesses pontos tão práticos de Paulo, as escolhas e a fé. Senhor. O mais perigoso aqui, meu querido, minha querida, é o seguinte: no meio dessa carreira, você perder a fé. Ele deixou para o final aqui, combati o bom combate, completei a carreira, mas não perdi a fé não, viu? Porque no meio da corrida, muitos perderam a fé. É impressionante quando você lê com calma essa carta, parece que esse verso com essas 3 divisões sintetizam toda a carta. Muitos amaram o presente século, muitos se enfiaram em buracos e naufragaram na fé. Ele vai mostrar claramente que na sua carreira cristã muitas pessoas se desviaram, se afastaram. E Paulo diz assim, olha, eu guardei a minha fé, sabe por quê? Porque apesar de toda a estratégia dele, de escolher bem as pessoas, o combate, ser prático, ele não tem melindre não tem muito... Paulo era, meu irmão, não deu, o próximo, ele, sabe, me traz capa, livro, pergaminho, o médico fica do meu lado. Apesar de tudo isso, vem depressa Timóteo, ele precisava de companhia, de pessoas fiéis com ele, ele sabia, meu querido, que no fim da carreira, o mais importante é o seguinte, aonde você depositou a sua fé, qual é a sua fé, em que você tem crido, e ele diz, estou bem certo, em outros textos sagrados, ele deixa claro uma coisa, que apesar de todos os recursos humanos que nós temos, e devemos buscá-los e usá-los com sabedoria, da melhor maneira possível, tomando decisões certas, buscando sabedoria, né, para combater o bom combate, para completar a nossa carreira, mas ele chega lá no final, e ele sabe que o mais importante é o seguinte, mas o Senhor, diz no verso 17, me assistiu, o Senhor me revestiu de força, o Senhor me livrará,
Ele sabe que o mais importante é Deus na sua vida. Aconteça o que acontecer, ele vai entrar num vale de sombra de morte, que ninguém vai entrar com ele. Que nenhum recurso humano vai ser útil naquela hora. Ele sabe que é um momento da nossa vida em que a decisão final, a escolha mais importante, o que vai determinar é aqui. Escolhas e a nossa fé. Guardei a fé. Acabou. Então ele podia dizer no final, como ele disse, o Senhor me assistiu, o Senhor me revestiu de força, o Senhor me livrará e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, e somente a Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aí a pergunta é, onde está a tua fé? Você guardou ela? Ela caminha com você? Aconteça o que acontecer? Nada, meus queridos, pode custar ela na balança. Ela vai determinar todo o resto. Você pode ter tudo. Você pode tomar as melhores decisões, ter as pessoas certas, ser estratégico, completar a sua carreira. E o que adianta chegar lá no final sem a fé? Ele diz, eu guardei. Isso não. Isso ele não abre mão. Ele está pronto a morrer por isso. Ele dava vida por isso. Deixa a capa, deixa os livros, deixa o pergaminho. Não venho ninguém. Morro só, mas morro com a minha fé. Era o que ele tinha de mais importante. Era o bem mais precioso. E ele diz assim, olha, através dessa fé, ele diz assim que essa coroa estava guardada. Através dessa fé, ele tem acesso a esse reto juiz, que daria a ele naquele dia, né? E não somente a ele, mas a todos quantos amam a sua vida. Essa é a fé. Que ele não abria mão, de maneira alguma. É por isso que ele diz assim, em várias passagens, quando ele diz assim que alguns naufragaram, ele diz para Timóteo assim, você combate o bom combate, mas mantenha a fé. É uma coisa que você tem que manter, custe o que custar. É a primeira coisa, não abre mão, paga o preço. Lá em 1 Timóteo 1,19. A fé, a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado isso, naufragaram na fé. Rejeitaram a boa consciência, naufragaram na fé. É por isso que lá, na primeira carta de Pedro, ele podia dizer assim, que devemos exultar. Embora, no presente, por breve tempo, se necessário, somos contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, a mais, não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, e obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. No fim da vossa fé, no fim da linha. A fé, meus queridos, que vai ser muito útil durante toda a nossa carreira, ela vai se mostrar gloriosa, tremenda, e vai dizer assim, valeu a pena, lá no final. E a gente só vai saber disso lá no final. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Essa certeza que nós temos aqui hoje, agora, nós já somos salvos, sabemos disso. Uma vez salvo, sempre salvo. A vida eterna já nos é dada, tudo isso é uma verdade. Mas a hora que a gente atravessar aquele vale, que Paulo estava se preparando, ele podia dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E ele dizia para Timóteo, as suas orientações, mantenha essa fé, Timóteo. Aconteça o que acontecer. Não abandona isso. Não abre mão disso. Paga o preço. E por fim, meus queridos, para a gente concluir aqui, pensando e refletindo, o combate certo, a carreira completa e a preservação da fé são frutos de decisões corretas,
que tomamos ao longo de nossa vida. A pessoa certa que vai caminhar conosco, a pessoa certa que eu vou me unir. Formar uma família também, muito importante, esses detalhes bem práticos, que vai caminhar na sua carreira cristã. Tudo isso, meus irmãos, são muitas vezes frutos de decisões corretas que tomamos ao longo da nossa vida. Que fé, o que você crê, perseverar nisso. Algumas decisões erradas podem ser revertidas e superadas, outras serão irreversíveis. A gente tem que se lembrar disso. Há caminhos sem volta, há caminhos tortuosos. Paulo diz que muitos naufragaram, afundaram e nunca mais emergiram. Há pessoas que submergem e emergem, mas nós sabemos que há pessoas que submergem e nunca mais emergem. Vamos arriscar? Vamos brincar com isso? Não podemos ser românticos, meus irmãos. Temos que parar com esse romantismo, essa infantilidade, que igreja é uma coisa séria. Jesus não brincava. Essa é técnica de comunicação, as brincadeiras que eu faço, não passa disso, irmãos. Tem decisões que eu tomo, que eu aposto um braço. Vou arrancar os dois, não volta atrás. A gente tem que ter convicção do que a gente faz. A gente tem que ter convicção das decisões que nós tomamos. Aconteça o que acontecer, ponho tudo a perder. Temos que fazer isso. Deus quer isso de nós. Ele quer essa convicção. Não volta atrás. Sofra as consequências. Deus quer isso. Não podemos ser românticos com a nossa fé, meus queridos. De maneira nenhuma. E caminhada cristã, precisamos ter bem claro diante de nós algumas coisas. Primeiro, quem somos, com quem estamos e que caminho nós tomamos. São coisas que não podemos ter dúvida nesse negócio. Quem é Marcos na sua vida e quem é Alexandre, o latoeiro? O latoeiro trabalhava com lataria, provavelmente na área de metalúrgica. Quem são essas pessoas na sua vida? Quem é você? E que caminho você está seguindo? Que carreira você começou? Se você tiver isso com clareza, com convicção, vá até o fim, morra por isso, que vale a pena. Se você não sabe isso, nem quem você é, nem com quem você está caminhando, e nem que caminho você tomou, meu querido, Deus tem misericórdia de ti. Como vimos, é necessário fazermos escolhas certas hoje, agora, para não nos arrependermos amanhã. Eu queria fechar os meus olhos, junto com você. Teria até muito mais coisas para a gente falar desse texto. Mas, se a gente guardar essas três coisas aqui, que combate você está combatendo, como é que está a sua carreira e a tua fé onde está? Segue firme nisso, que Deus vai ser com você. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Ó Pai amado, graças te damos, Senhor Deus, pela tua misericórdia em nossa vida, porque é a única causa de não sermos consumidos, é a única razão por estarmos aqui. Se não fosse a tua misericórdia, Senhor, nenhum homem subsistiria sobre a face da terra. É isso, ó Deus, começa aí. A tua misericórdia que nos levou ao arrependimento. É a tua misericórdia que se renova a cada manhã, grande a tua fidelidade. Tudo aí, Senhor, veio de ti, partiu de ti. O Senhor tomou a iniciativa de vir até nós, de nos chamar. Esse chamado que foi eficaz de fato em cada um de nós aqui essa noite. Confirmamos isso, teu Espírito testifica com o nosso Espírito, somos filhos teus, ó Pai. Ó Deus, mas agora, temos diante de nós, Senhor, decisões, escolhas, combates para combater, carreiras para percorrer, Senhor, e uma fé, ó Pai, para guardar, mantê-la até o final. Dê-nos sabedoria, Senhor, dê-nos convicção, ó Pai, dê-nos fé verdadeira, genuína, e ajuda-nos, ó Deus. Somos pequenos, fracos,
mas que as nossas decisões sejam tomadas com coragem, Senhor, com fé, com perseverança. Porque aquele que não tem fé, ó Deus, é como a onda do mar. Aquele que não tem sabedoria precisa pedir a Ti, Senhor. Dá mais sabedoria, Senhor. E ajuda-nos, ó Pai, na nossa caminhada, na nossa jornada. Ajuda-nos a separar muito bem quem é Marcos, quem é Alexandre em nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a escolher os combates certos, ó Pai. Não perdemos tempo, Senhor. Fugir de algumas pessoas e abraçarmos, corremos atrás de outras. Ó Deus, aquelas pessoas íntimas, nossa, ó Pai, quem sabe precisamos perdoá-las, ó Pai. Quem sabe, ó Deus, há muitos Marcos que precisam do nosso perdão. Quem sabe há muita gente insistindo em Alexandres, ó Deus. Há tanto tempo perdido. Tempo precioso que o Senhor nos dá, que nós não estamos administrando bem. Tanto que foi investido, Senhor. Ajuda-nos a investir nas coisas, nas pessoas certas, ó Pai. A misericórdia, nós entregamos para Ti, Senhor juiz. E aqueles que nós precisamos abraçar, ó Pai. Reconciliar, perdoar. Dê-nos muito claro para nós quem é quem, Senhor. Ó Pai querido, renova assim a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor. E que possamos caminhar juntos, Senhor, até o final da nossa carreira, com perseverança, saber escolher aquilo que é essencial daquilo que não é, separar o que é necessário daquilo que não é na nossa carreira, Senhor. Aquilo que vai nos levar, Senhor, a naufragar com nossa fé, o que tem sido embaraço em nossa vida, nos ajuda em nome de Jesus. E assim, ó Pai querido, no final, possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei essa fé, Senhor. Que a salvação da nossa alma, é a nossa âncora, Senhor, onde depositamos toda a nossa vida, Senhor. O Senhor é o nosso fundamento, a nossa pedra, nossa rocha. Disso não abrimos mão. Nada, Senhor, nesse mundo há de comparar, Senhor, com aquilo que o Senhor tem guardado para cada um de nós. Fortalece-nos assim, renova, Senhor, e abençoe o Teu povo essa noite. É que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.